Retomando então, conversa de peso de hoje com meu amigo Gabriel Lauxen, lá da Rádio Pachola. E olha, nesse segundo bloco a gente vai falar bastante, né? Dessa novidade aí, que o torcedor gremista tanto se identifique, acompanhe, ouve, enfim, está sempre ligado. Mas antes eu quero saber, eu terminei o primeiro bloco dizendo aí, lógico que dizer assim, poxa, tu está com 33 anos, né? Vivenciou aí o Grêmio desde a tua infância. Falar de um momento só chega a ser maldade, né? Mas eu gostaria que tu relembrasse quais são os grandes momentos assim que tu vivenciou, que tu estava, que te emocionou junto ao Grêmio. Claro que o torcedor às vezes diz, todo momento, todo jogo me emociona. Mas tem alguns especiais sempre, né? O que mais te marcaram assim, nessa trajetória com o Grêmio? Pois é, cara, é difícil, né? Eu acho que os grandes títulos, eles são hors concurso, assim. É meio básico a gente falar disso. Eu lembro muito bem daquele jogo contra o Atlético Nacional de Medellín no Olímpico, em 95. Aquela rosca para trás do Marulanda na gaveta. Isso, exatamente. Não vou esquecer nunca, tava lá no estádio, né? Tava lá dentro do estádio. Foi, momento máximo, assim, aquele 3-1. E tu ali tinha 10 11 anos. 10 anos, 9-5, isso aí, 10 anos. Isso. Lembro bem daquele dia. Assim como lembro bem do Campeonato Brasileiro de 96. Que também foi forte. E haja coração, né? Haja coração. Já dizia o Galvão, né? Exatamente. Mas, cara, eu acho que o momento que mais me toca assim, na história do Grêmio, e eu vejo aquele momento como um momento que foi muito importante na história do Grêmio, porque se aquilo não acontece, talvez a gente estivesse vivendo momentos de escuridão até hoje, foi a volta ali de 2005. E eu estava em Novo Hamburgo aquele dia. Poxa vida. Eu estava em Novo Hamburgo aquele dia. A cidade parada. É mais ou menos um filme aqui, né? Totalmente parada. E, cara, foi um momento que eu confesso que eu estava bem desgostoso com o Grêmio e alguns jogos eu não assisti da Série B. Sim. E o meu pai foi em todos os jogos. Olha só. Ele tem todos os cartões de seu Jorge. O seu Jorge. O Cabeça, até eu mandar um abraço para ele, o apelido dele é Cabeça, porque ele chama todo mundo de Cabeça, uma figura. E ele tem todos os cartõezinhos dos jogos, né, os ingressos, porque ele não era sócio naquele ano. Olha, eu não sei por que ele cancelou o título dele, deve ter sido por algum estresse. E eu estava em Novo Hamburgo, eu tinha uma ex-namorada que morava aqui, e naquele dia eu cometi o impropério, a loucura de ir com ela pro cabeleireiro dela. Ela ia pintar o cabelo e eu fui junto. Pá. Mas eu só fui porque eu sabia que tinha TV lá, é óbvio, né? E aí eu tô lá assistindo com outros 2 ou 3 maridos. Aguardando ali. Aguardando. E eu tô assistindo o jogo e começa aquela loucura do jogo. E, cara, pensa que era um lugar que a TV era longe. Era como tá essa luz aqui, a 2005, distância. provavelmente uma TV pequena. Uma TV de 14 polegadas. Desse tamanho. Claro. E a gente se viu de joelhos, cara, dentro do salão de beleza ali. Fazendo uma corrente. Incrível, né? Uma isso, coisa louca. E era no centro de Novo Hamburgo. Tem cada história desse dia que é espetacular. Sensacional. E aí, quando o Grêmio faz o gol, porque assim, pegar o pênalti foi bizarro. Mas sim, eu pensei, já era impensável. A gente vai tomar um gol, né? Exato. Não tem muito o que fazer. Quando o Grêmio faz o gol, cara, a gente largou correndo pro centro de Novo Hamburgo, assim, a esqueceu loja as mulheres. fora, deixa lá pintando o cabelo. Foi muito louco esse dia. Esse dia, para mim, foi o mais marcante na história do Grêmio, porque porque eu já era mais velho, né? Não, e também porque se o Grêmio não volta ali, toda a direção da época comenta isso, né? Que o ano seguinte era complicadíssimo. O Grêmio começou o ano com 4 jogadores, se não me engano, sendo que 2 ou 3 goleiros. Nossa. Foi um ano bizarro, assim, na história do Grêmio. Mas o Grêmio sendo o Grêmio, né? Se reinventou, incrível, né, sacudiu a poeira, conseguiu voltar na camisa mesmo, né? Na camisa. Porque coisas que às vezes, principalmente o pessoal colorado, né, os colorados brincam muito. Mas era um jogo de segunda divisão, não sei. Mas não era o jogo, não era o problema de... O Grêmio era um time... Era o contexto todo, O Grêmio era né? um time de segunda divisão também naquele momento. Exatamente, o time sim, é verdade. O time era de segunda divisão, era Cocito no meio. Marcelo Costa. Marcelo Tatu, que era o que cavou o buraco do pênalti. O Marcel Tatu. Nunca mais soube onde jogou. Não, por favor. Mas tem um cara que eu respeito muito e é um dos caras que eu mais gosto no meio do futebol, mandar um abraço para ele, que é o Galato naquele Grêmio.
que merecia sorte melhor no Grêmio, na minha opinião. Acho que merecia. Tem uma sequência, né? Teve uma lesão, daí depois trouxeram o Sarra, enfim, mas... Muito amigo do Groy, ele é, inclusive, Sim. até hoje. O pessoal você não lembra, né? Principalmente a garotada, os mais jovens não unem uma coisa a outra. O Groy era o reserva do Galata naquele jogo, em 2005, isso. Já se vão 13 anos. 2006. Ele tinha 18 anos antes, 17 para 18 anos, e era o reserva do Galata. Exato, 2006 ele era o titular no Gauchão. Na final do Gauchão, exatamente, com 19 anos. É isso aí. Incrível. E tá aí, né? Um goleiraço que é. Um mito. Exatamente, campeão da América. Gabriel, e falar da Rádio Pachola um pouco, né, cara? Depois de relembrar essas emoções com o Grêmio. Como é que surgiu essa ideia, cara, da Rádio Pachola, o porquê do nome também? Primeira vez que eu ouvi Rádio Pachola, pensei, o que é isso, cara? Não, eu tinha que tirar esse nome. Coisa doida. Exatamente. Mas, enfim, como é que, a partir de que momento tu, junto com o restante do pessoal, vamos organizar, vamos ter uma rádio online para transmitir os jogos do Grêmio? Assim, a ideia partiu do Juliano Brito, nosso narrador, do Juliano e do Mário. Os dois juntos começaram como uma... Como é que eu vou te explicar? Como uma fanpage de Facebook. Sim. E ali era mais zoeira, meme para chacota do Inter do que propriamente para falar como uma rádio, não existia. Claro. E aí a gente é amigo de La Salle, a gente estudou junto no colégio. Temos amizade de mais de 20 anos. E aí a gente estava num churrasco lá em casa. Eles começaram em agosto de 2015 com a fanpage, me chamaram um mês depois, setembro, por aí. Eu já estava escrevendo, eu gosto de escrever. A tua história na Paixão é mais ou menos a minha na galera, foi o terceiro a entrar. Isso aí, exatamente, fui o terceiro a entrar. Exatamente. E aí a gente acabou constituindo uma empresa mesmo, porque começaram a rolar algumas ideias de negócio. E aí, em dezembro de 2015 para 2016, a gente lá em casa, num churrasco, começamos a falar sobre rádio e sobre transmissões de jogos do Grêmio. A gente pensou, cara, tá tudo muito engessado, muito parecido, os caras que fazem para todos. Por que a gente não faz um negócio de torcedor para torcedor, no sentido de estar ali com a camisa do Grêmio, entendeu? Vestido de camisa do Grêmio. E com cara de torcedor mesmo, né? Porque já existe a rádio oficial do clube, mas a rádio oficial do clube ela trata de outras coisas, ela simplesmente retrata a realidade, ela não faz análises, ela não pode ela criticar. Tem esse compromisso institucional, digamos assim. Que é sensacional, claro, inclusive o trabalho deles, mas é um trabalho que é voltado para o, digamos assim, o oficial, né? O clube em si. E nós queríamos retratar aquilo como torcedores, aquela coisa mais maluca da arquibancada. Exatamente. E aí a gente começou a fazer um programa semanal. A gente fazia um programa lá na minha casa, ainda era o programa, num quarto dos fundos, que não era mais usado. Montamos um cenáriozinho ali, umas bandeiras penduradas, uma coisa bem bizarra, assim, bem tosca mesmo. Claro. E contratamos uma streaming só para áudio, né? Inicialmente a gente usava o cenário para foto e tal. E, cara, essa empresa que a gente contratou, ela te dava um limite de 200 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Nossa, era uma coisa muito pequena. Né? Então, o que acontece? Primeira semana 20, segunda 30, terceira 100. Quando a gente viu, as pessoas estavam reclamando que o app caía. Batemos os 200. Exatamente. E assim a gente foi. Acabamos contratando um outro streaming que não tinha limite. E aí surgiu o lance do Facebook, a gente começar a fazer live, né? Eu acabei estudando um pouco isso, comprei umas câmeras, montei um computador potente para segurar a onda, e aí a gente começou a transmitir ao vivo, né? Os nossos áudios agora em vídeo. E aí, cara, a coisa tomou... começou a conhecer essas latinhas. Essas latinhas lindas. Isso. E aí, cara, a coisa tomou uma proporção muito grande, porque... foi absurdo. No aplicativo, a gente colocou 15.600 pessoas na final da Copa do Brasil de 2016, só no aplicativo. E a gente movimenta nas redes sociais hoje, entre Facebook e Instagram, 5 milhões a 6 milhões de pessoas por mês. Nossa, é muita coisa. É um volume de gente quase que impensável para quem não tem um canhão na mão, como as rádios e TVs têm. O AM está terminando, mas não está num FM. Enfim. E aí a gente passou a ter a parceria
né, no meio desse ano com a Sara Brasil. A gente, né, tem as transmissões na FM dos jogos do Grêmio, na 95.5. E, cara, o trabalho segue muito mais voltado para a rede social, é verdade, porque o nosso público está ali, público bem jovem, assim, uma gurizadinha ali. Então a gente As transmissões de vocês quase todas hoje são excluídas, além, lógico, da questão dos jogos no FM, mas tá muito no Facebook também. Facebook e YouTube. Isso. A gente chegou a fazer algumas transmissões no Twitter, mas lá a gente tem um público muito reduzido no Twitter, nunca trabalhamos muito aquela rede social. Então o nosso público hoje, nós temos 100 mil seguidores no Facebook, a gente está indo para 50 mil no Instagram. Mas o detalhe é que não é o volume de seguidor, a gente tem muito engajamento. O nosso torcedor, o nosso seguidor, ele é muito legal de se dizer isso, mas ele dá engajamento de páginas que têm 2 milhões de seguidores. Isso. As pessoas que estão ali, elas realmente estão ali para assistir as lives, e são pessoas que estão acostumadas com os nossos horários. Se a gente atrasa 5 minutos numa live, os caras já estão ali no inbox. Claro. É muito legal, cara. Cara, tem crítica, é óbvio, tem muita crítica. Né? A gente conta com os críticos mais ferozes lá no Twitter, sempre. Mas é muito bom também para a gente se olhar para si mesmo e ver o que tem que fazer de diferente. Sabe que, enfim, até por já ter começado, né, com a Rádio Galera lá atrás, eu sou um entusiasta assim, quando surge um negócio novo, um projeto novo dentro desse segmento. E vocês demonstram um trabalho muito sério em cima disso. Sim. Tanto que, né, conseguiram um público muito legal, atingindo um público muito, muito grande, mesmo sendo voltado só para a torcida do Grêmio. Então, estão de parabéns, sem dúvida nenhuma. E, além disso, vocês conseguem atrair a atenção também dos colegas de imprensa. Sim, porque, e aí é que eu quero entrar nessa pergunta para ti. Como é que o restante, vocês sentiram o restante da mídia ou até das grandes empresas? Como é que vocês foram recebidos no início? Pô, que são esses caras, porque teve isso conosco lá atrás, claro, sabe? Claro. São esses guri aí. Sim, esses malucos. Esses malucos aí. Então, pô, e ainda. Tu não me respondeu ainda porque do nome Rádio Pachola, né? Mas enfim. Como é que teve esse início ali em 2016? Poxa, vocês chegando e hoje vocês fazem cobertura de treino e transmissão dos jogos, enfim. O pessoal também da imprensa em geral recebeu bem vocês? Recebeu bem sem dúvida. É claro que gerou estranheza no início, né? Até porque nós não somos ou não éramos do meio. Claro. Né? A gente fez a formação de radialista, nós todos, para a gente poder estar na arena, claro. Né? Para a gente poder estar nos estádios. A gente não tinha nem a pretensão de fazer isso. Se não precisasse, talvez a gente nem faria. Sim. Mas hoje que a gente tem esse título no currículo, digamos assim, claro. de poder dizer que é radialista, foi muito bom para a gente vivenciar realmente um pouco da técnica do estúdio e tudo mais que a gente não tinha. A gente tinha só o amor pelo Grêmio e a vontade de fazer. Mas quando a gente chegou, cara, nos estádios, foi muito legal. Porque uns nos olhavam com cara de estranheza no seguinte sentido. O que esses caras pretendem e até onde esses caras vão? Porque tu sabe melhor do que eu, tu tá mais tempo nisso, que trabalhar com a web, quando se tem outras rádios FM gigantes dentro do estádio... Complicado. Tu se inserir nesse meio, né? É difícil porque o trabalho normalmente não continua. Por quê? Exato. Porque tem pouco dinheiro no início. Normalmente tu tem que botar do bolso e é uma realidade. Tu tem que pôr do bolso. E a galera desiste no meio do caminho. É bem por aí. Né? Então, quem perseverou nesse caminho aí, continuou e foi aquele chato de continuar, vai colher bons frutos. Isso eu posso deixar aqui como um lema tranquilo para todos. Mas foi legal nesse sentido e até tem uma história muito engraçada, né? Tu deve saber disso, mas no nosso primeiro jogo nós tínhamos outros 2 colaboradores, que eram o Fábio Fergutz, um abração para ele, e o Samuca, o Samuel Dani, que também os 2 eram sócios na época, e eles eram os caras do campo. E não sei por que cargas d'água, nós botamos repórter de campo, nem precisava, né? Mas a gente botou repórter de campo. E, obviamente, por ser uma rádio gremista, foi naquele primeiro jogo de 2016, Grêmio 1-0 no Flamengo, gol de cabeça do Fred, zagueiro aquele. Sim, exatamente. Né? Um cruzamento de escanteio do Luan.
E os caras comemoraram enlouquecidamente o gol atrás da goleira. O pessoal da SEG deve ter ficado feliz com vocês. Ficaram loucos. Nos deram punição, inclusive. Quem estava na época na SEG não era o Bagé, era o Edgar Vaz. Nos chamaram o Edgar era uma tosqueira com a gente. Mas depois a gente entendeu, a situação. É que tem, querendo ou não, né? A partir do momento que, por mais que tenha identificação, e principalmente a Rádio Pachola tem, né? Claro. É bem dedicada, é gremista, enfim. Mas tem que ter, principalmente porque tu está trabalhando com os outros colegas ali. Enfim, a gente não sabia na época que isso não podia ser feito, né? E foi muito engraçado. Eu vou te contar uma historinha do Jairo Cuba. Né? Essa foi muito engraçada. Os dois gritando enlouquecidos atrás do gol. E aí depois tomamos uma punição de um jogo. Os guris ficaram aí mais uns meses sem poder ir. E a gente até na época decidiu que não precisava de repórter de campo, porque o nosso lance era mais com a torcida. O nosso repórter fica na torcida hoje, que é o Mário. Mário Godoy é o... E como é bom esse contato, né, cara? É muito legal porque é identificado. O cara pode ser repórter e ele tá com a camisa do Grêmio ao mesmo tempo. Exatamente. Então... Não tem essa preocupação. Sobre a gente encerrar, e o nome Rádio Pachola, hein? Cara, Pachola, no caso. Pachola é uma palavra que vem do meio gaudério, assim, apesar de a gente não ser muito da cultura, mas é aquela coisa de fanfarrão, metidão, aquele cara que chega na tua casa e abre a geladeira. É um pachola. É um pachola, aquele cara que deita no teu sofá sem tu dar liberdade para ele. E o Juliano que teve essa ideia em relação àquele Grêmio de 95. Que legal. Que chegava na casa dos outros e fazia festa. Então é mais ou menos nesse sentido aí. Poxa, Gabriel, Jairão, satisfação. Que agradeço. Cara, parabéns mais uma vez. Transmita a todos os colegas aí da Rádio Pachola. O baita trabalho que vocês fazem. Obrigado. Pode ter certeza que vocês têm, pela Rádio Galera, uma admiração muito grande. Nós também temos a de vocês, sem dúvida nenhuma. E um sucesso ainda maior para todos nós, Para todos nós, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Gabriel Lauksen, lá da Rádio Pachola, e o homem é professor de inglês, né? Quando eu tiver algum problema, eu já sei a quem recorrer. Olha aí. O Conversa de Peso retorna no próximo programa.